favor, os que possuem, no livro de Jó, no capítulo de número 19 e versículo de número 25. Jó, capítulo de número 19, versículo de número 25. Nós vamos fazer uso da leitura da palavra de Deus. E eu tenho certeza que Deus, nesta noite, Ele vai trabalhar no teu coração, na tua vida, pelo poder da palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Jó, capítulo de número 19, versículo de número 25, que diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Amém? Amém. Tome teu assento. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, acabamos de meditar em um texto da palavra de Deus, muito conhecido entre os irmãos. Eu acredito que uma boa parte da igreja teve a oportunidade de ouvir pastores, professores, outros homens de Deus que falaram, pregaram acerca deste livro e na narrativa de uma história de um homem que nos traz algumas experiências de vida para nós. Quando ainda criança, eu me lembro que minha mãe, ela dizia: para aguentar este menino, tem que ter a paciência de Jó. Eu ouvia isso muito da minha mãe, da minha avó, que dizia: olha, para aguentar não é fácil. Eu cresci ouvindo a história deste homem, e sempre ouvi os mais velhos que Jó era um homem da paciência, era um homem que soube esperar. Pois bem, a Bíblia diz que havia um homem na terra de Uz, e o nome deste homem era Jó. Jó era um homem fiel, um homem temente a Deus, e um homem que se desviava-se do mal. A Bíblia diz que Jó tinha 10 filhos, e era conhecido no Oriente como um dos maiores em sua época. Jó, ele era um homem dotado de bens. A Bíblia diz que ele tinha vacas, ovelhas, jumentas, camelos, bois, em abundância sobre a sua fazenda. E era um homem conhecido porque ele era rico dentre todos daquela época. Diz a Bíblia que Jó, ele se levantava pela madrugada para oferecer sacrifício a Deus pelo número dos seus filhos, porque ele dizia no seu coração: quem sabe os meus filhos pecaram e blasfemaram contra Deus em seu coração. Então Jó, ele se levantava para adorar a Deus pelo número dos seus filhos. A Bíblia diz que quando Jó, ele estava adorando a Deus, sacrificando ao Senhor, a Bíblia fala que veio de junto a ele também a Satanás. E o Senhor perguntou a Satanás: de onde vem? E ele disse: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor lhe disse: observaste meu servo Jó, porque não há na terra homem fiel, um homem temente a mim, um homem que se desvia-se do mal. E ele disse: Deus, ele te serve, porque ainda ele possui ainda uma fazenda, ele possui ainda os bens, mas num dia em que o Senhor tocar sobre os bens de Jó, ele vai blasfemar de ti na sua face, e não irá mais te adorar. Diz a Bíblia que o Senhor permite agora que Satanás, ele tocasse sobre os bens de Jó. Diz a palavra de Deus que um dos criados de Jó, que trabalhava em sua fazenda, veio gritando e trazendo uma notícia para Jó. E disse: Jó, eu estava cuidando das suas ovelhas, e eu vi, fogo de Deus caiu do céu, consumiu todas as suas ovelhas, e só eu lhe restei para lhe trazer a notícia. A Bíblia diz que quando ainda este estava trazendo a notícia, veio um outro criado, e disse: Jó, eu estava próximo à casa do teu primogênito, estavam seus filhos reunidos lá na casa dele, mas eu vi que soprou um forte vento do Oriente sobre os 4 cantos da casa, mataram seus filhos, e só eu lhe
me restei para lhe trazer essa notícia. Quando Jó, ele ouve este lamento, diz a Bíblia que ele rasga suas vestes, ele joga cinza para o alto e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu aprendo então que dentro desse contexto bíblico, que o homem é capaz de servir a Deus, que o homem é capaz de adorar a Deus, independente daquilo que Deus ele pode fazer. Nós não adoramos a Deus pela casa, nós não adoramos a Deus pelo carro, nós não adoramos a Deus por aquilo que Deus ele pode proporcionar na vida de um homem e de uma mulher. Não, nós adoramos a Ele, porque o profeta Isaías, ele escreve no capítulo 9, ele diz assim, que Ele é maravilhoso conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, e Ele é o príncipe da paz. Escute que eu vou lhe falar. O salmista Davi, no Salmo de número 23, versículo 1, ele diz assim: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Pois bem, eu aprendo que na jornada cristã, na nossa trajetória na fé, não vai faltar momentos de dificuldades, não vai faltar momentos de tristeza, não vai faltar aquele momento em que você vai estar buscando, e quem sabe as suas lágrimas vai falar por palavras por você. Mas saiba de uma coisa, que no meio desse grande vale escuro e frio, há uma provisão de Deus também para a sua vida. Ele diz assim: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me por vereda de justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu andasse por vale de sombra e de morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado, ele me consola. Prepara uma mesa perante mim, na presença de meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transbordará. Dentro deste vale da vida, dentro desta provação que você enfrenta, Deus tem uma mesa preparada para a tua vida, Deus tem vitória preparada para a tua vida. Se você crê nessa verdade, levante a tua mão e adore a Ele, porque Jesus está neste ambiente para te abençoar. Glória a Jesus. Capítulo de número 2. A Bíblia diz que o Senhor perguntou novamente a Satanás, e o Senhor lhe diz: de onde vem? E ele disse: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor lhe falou: observaste meu servo Jó, porque não há na terra homem fiel, um homem temente a mim, e um homem que se desvia-se do mal. E ele disse: ele ainda te adora, porque ele possui saúde. Mas no dia em que o Senhor tocar nos ossos, na carne e na pele de Jó, tudo quanto o homem tem, lhe dará pela sua vida, e ele blasfemará de ti na sua face. Deus permite agora que Satanás ele tocasse sobre a carne de Jó, porém que lhe poupasse a vida, porque a vida estava na palma da mão de Deus. Diz a palavra que uma chaga maligna da planta dos pés até o alto da cabeça consumia agora a vida de Jó. Ele estava completamente enfermo e uma chaga sobre o seu corpo. Ora, não é uma confirmação e nós não podemos afirmar, mas diz alguns estudiosos que posteriormente aquela enfermidade que estava sobre o seu corpo era uma lepra, uma espécie de alergia sobre a sua carne, que fazia com que ele perdesse a sensibilidade do seu corpo, e posteriormente ele perdia os membros do seu corpo, porque a lepra ela consumia a carne de Jó. Diz a Bíblia que os seus 3 amigos, chamados Bildade, Zofar e Elifaz, se apresentaram perante ele durante 7 dias, intercederam em oração durante 7 dias, clamaram pela vida de Jó. Quando passou o turno de dias, se levantaram de suas consagrações, chegaram no concílio entre eles e falaram: Deus não pode castigar o homem desta maneira, ele pecou contra o Senhor e é por isso que o mal lhe sobreveio, mas Deus está
estava no comando da história da vida de Jó. Nem todo o resultado de provação na vida do homem é devido ao seu erro, é devido à sua queda, mas a provação chegou à vida de Jó, porque Deus estava provando para Satanás que independente daquilo que Deus podia dar, o homem continuava adorando a ele, engrandecendo o seu nome. Escute que eu vou lhe dizer, talvez o diabo ele tenha se levantado contra a tua vida, contra a tua casa, contra o teu trabalho, contra o teu ministério, e ele tem dito assim: ei, ele não vai caminhar, ela não vai caminhar, ele não vai chegar, ela não vai conquistar. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: a Bíblia diz que muitos confiam em seus cavalos e cavaleiros, mas nós não, pastor. Nós fazemos menção do nome do Senhor, e é sobre este nome que você vai vencer, é sobre este nome que você vai triunfar, é sobre este nome que você vai prosperar. Ei, se eu fosse você, eu já tinha levantado a mão e dado glória, porque Jesus vai entrar na tua causa hoje e te dar vitória, porque a glória de Deus está aqui. Ei, aleluia. Os amigos de Jó o abandonaram, o deixaram de mão. É por isso que eu amo a Bíblia, porque a Bíblia diz que ainda que uma mãe que acabara de ter o seu filho se esqueça dele, todavia eu, o Senhor, não esquecerei de ti. Deus não se esquece de ninguém. Deus não se esquece de você. Deus não esquece do teu endereço, do teu nome e nem do teu sobrenome. Deus está no comando da tua história. A enfermidade agora consumia a história e a vida de Jó. Olha, ele ficava sobre o monturo da cidade. O que era o monturo? O monturo era onde era queimado lixo, e lá ficava cinzas. E diz a Bíblia que ele estava sentado no monturo, ou seja, em um lugar de cinzas, com um caco de telha na mão para aliviar a sua dor. Quando ele sentia agonia na sua carne, ele pegava o caco de telha e passava na sua carne. Quando ele sentia agonia sobre a sua carne, ele ia no caco de telha, passava para aliviar a sua dor. Escute que eu vou lhe falar. Em meio a esse inteirinho, diz a Bíblia que a sua mulher aproxima-se dele e diz assim: Jó, amaldiçoa este teu Deus e morra. Preste atenção. Uma mulher que acompanhou anos a trajetória de Jó e viu que Jó, em tudo em que ele colocava a mão, Deus o prosperava. Mas quando a provação chegou, ela não conseguiu enxergar Deus desta luta, ela não conseguiu enxergar Deus desta provação. Escute que eu vou lhe falar. É muito bom quando o crente está na bênção, é muito bom quando o crente está adorando, quando tudo vai muito bem, quando a semente do celeiro, quando a sua conta está abençoada, quando Deus vai te prosperando, as pessoas automaticamente querem estar ao seu lado, as pessoas querem estar próxima de você. Ora, é até natural isso, um crente sendo abençoado, outras pessoas a chegarem-se para estar perto, para, irmãos, confraternizar-se. Mas quando a provação chega, é só amigo para ficar do lado, é só, irmãos, quem conhece realmente para permanecer adorando. Mas escute que eu vou lhe dizer, talvez outrora você era um homem abençoado, você era uma mulher abençoada, mas a prova chegou, a luta chegou, alguém só levanta a mão de longe e diz: a paz do Senhor, minha irmã. Alguém só levanta a mão de longe e diz: como é que vai, meu irmão? Mas eu vou lhe dizer uma coisa: por mais que você esteja nessa prova, por mais que você esteja nessa luta, vai chegar a hora de Deus na tua vida, meu irmão. Jesus vai te chamar pelo teu nome para te exaltar sobre esta terra. Jesus vai te chamar. A mulher dele, falando aquilo ao homem de Deus. Por isso que crente ele é diferente, irmãos. E Jó era um crente diferente. Sabe por quê?
Porque na pouca força que ele ainda tinha, fragilizado pela situação, ele levanta ainda os seus olhos, fala com a sua esposa e diz assim para ela: como qualquer louca, fala tu. Se nós recebemos o bem de Deus, por que também não vamos receber o mal? A Bíblia diz que em tudo isso Jó, ele não blasfemou contra Deus. Mas sabe o que foi que ele disse no capítulo 19, versículo número 25? Porque eu sei que o meu Redentor, ele vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E ainda que meu sócio, ele venha se consumir em mim, em minha carne ainda eu verei a Deus. É onde eu vejo a palavra de Deus se cumprindo na vida do crente. E coisa boa é quando o crente anda no caminho da palavra. Coisa boa é quando o crente dorme no caminho da palavra, levanta no caminho da palavra, almoça no caminho da palavra, vai trabalhar no caminho da palavra. Ei, eu vejo Deus, ele cumprindo uma palavra, irmãos, de uma forma concreta na vida de Jó. Quando o salmista Davi, ele escrevia no Salmo de número 121, versículo 1, ele diz: eu levo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Ele disse: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e também a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. É o Senhor que te guarda. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite, mas o Senhor será a tua direita e será a sua esquerda. O Senhor guardará a tua entrada, a tua saída, deixa agora e para sempre. Ei, se você crê no poder desta palavra, levanta a tua mão, dê um brado de glória, porque Jesus vai entrar na tua causa aqui hoje. Deus vai dar um jeito na tua história. Aleluia. Pastor Ronaldo, eu cresci na minha adolescência, porque eu vim aos meus 13 anos para o Evangelho, e cresci ouvindo de muitas pessoas que crente era louco. Cresci ouvindo isso. E olha, de tanto eles falarem, eu acreditei. Crente é louco, crente não bate bem, crente ele tem, como diz minha mãe, uma quarta-feira a mais. E assim cresci ouvindo. Jó era um tipo de crente louco. Louco por quê? Eu comecei a observar alguns fatores e comecei, irmãos, a perguntar comigo mesmo: por que será que as pessoas, para chamar uma outra pessoa de louca, simplesmente por as suas ações ou por alguma reação diferente? Mas eu queria saber mesmo na íntegra, porque uma pessoa, ela é denominada louca, e fui ver o que é. A base da psicologia, para comprovar uma pessoa louca, ela tem que passar por 3 tipos de pilares. Repita aí para o teu irmão e fale para ele. Já já você vai saber porque você é doido. Fale para ele. 3 bases da psicologia. Primeiro, para constatar uma pessoa louca, que ela não está bem nas suas faculdades mentais, ela tem que passar pelo primeiro pilar. Qual é, pregador? Ela vê o que ninguém vê. Segundo, para constatar uma pessoa louca, ela tem que passar pelo segundo pilar. Ela tem que ouvir o que ninguém ouve. Terceiro pilar, para constatar uma pessoa louca, ela tem que sentir o que ninguém sente. Você entendeu agora porque você é louco, crente? Você entendeu agora porque alguém fala: por que
aquela irmã dá tanto glória a Deus e o marido dela só dá pelo sangue do Cordeiro? Por que aquele irmão adora tanto se a porta para ele está fechada? Por que aquele adora tanto se ele está no leito da enfermidade? Sabe por quê? Enquanto tem alguém dizendo que você não vai vencer, enquanto tem alguém dizendo que você vai morrer, Jeová está te dando visão como asa, como águia. Ele está aguçando a tua audição para ouvir a vitória, e Ele está dizendo: aguenta mais um pouco, porque você vai triunfar em vitória. Levanta a tua mão aí e adore a Ele, porque Jesus vai mudar a tua história aqui hoje. Eu estou sentindo a presença de Jesus, eu estou sentindo a glória de Deus aqui, e Ele diz que nessa noite vai mudar cativeiro de crente, para a glória de Deus. Começa a cantar o hino da vitória. Caminhe comigo. Mas no capítulo de número 38, versículo de número 22, se não me falha a memória, Deus, Ele fala com Jó no meio da situação da vida dele. E quando Deus fala com ele, Deus diz assim: ao entraste tu até os tesouros da neve, você viu os tesouros da saraiva. Jó, ele ouve esta palavra diretamente de Deus. Deus dizia: a saraiva, ela tem um valor, um tesouro. O que era a saraiva? A saraiva era uma chuva de granizo que caía na época do patriarca sobre o Oriente. E o agricultor que durante aquele ano plantava e lançava sua semente sobre a terra, ele ficava na expectativa daquela colheita. Porém, se a chuva de saraiva descesse, destruía completamente toda a plantação. Não sobrava nada, nada e nada. O agricultor perdia tudo. Só que havia um segredo. A saraiva, além de destruir a plantação, ela servia para fertilizar o solo. Quando descia a chuva de saraiva, o agricultor perdia, sim, mas a terra ficava fertilizada ou fértil. Então o agricultor, durante aquele ano, havia perdido a sua safra, mas ele lançava a semente novamente com a terra arada. E quando ele lançava a sua semente, a semente começava a germinar naquele solo, e crescia, e crescia. E o agricultor que durante aquele ano havia perdido a sua safra, ele lançava a sua semente e colhia tudo em dobro, porque a terra estava produzindo. Em outras palavras, Deus estava dizendo a Jó: Jó, a chuva de saraiva passou, destruiu a sua casa, destruiu o teu ministério, destruiu os teus sonhos, destruiu os teus objetivos. Mas atenção, te prepara, porque você vai colher tudo em dobro. O que eu vou fazer na sua vida? Por isso que eu amo a Bíblia, porque o salmista Davi, ele disse no Salmo de número 30, versículo 5: aqueles irmãos que choram durante a noite toda, certamente sorrirá pela manhã. Escute o que eu vou lhe dizer. Salmo de número 126, versículo de número 5: aquele que sai levando a preciosa semente, gemendo e chorando, certamente voltará consigo, trazendo seus molhos. Você está preparado para a colher de Deus? Você está preparado para a colher? Então levanta a mão aí, porque eu vou profetizar. Jesus vai entrar na tua casa, Jesus vai entrar na tua família, Jesus vai restaurar o teu lar, pelo poder da palavra aqui nesta noite. Deus tem provisão para a tua vida, crente. Deus tem provisão para a tua alma. A palavra de Deus vai te alcançar nesta noite. Ei, a Bíblia fala
E quando Deus ele fala novamente com Jó, ele, automaticamente atento à voz de Deus, ele prossegue. Escute o que eu vou lhe falar. Deus naquele momento estava preparando o coração de Jó, estava com ele naquela fragilidade da vida, porque questionamos a Deus por que das provações, porque é natural do homem questionar a Deus quando o mal lhe sobrevém. Mas acredite você no que eu vou lhe dizer, não é porque você é crente que você está privado de não passar dificuldade na sua vida. Infelizmente passamos por aí em diversas igrejas, porque pregamos pelo Brasil e pelo mundo, e eu sempre ouço, infelizmente, de algumas lideranças, que crente não pode passar por luta e nem adversidade na vida. Eu desconheço esse evangelho, eu desconheço isso, porque crente que é crente, ele pode passar pela prova, mas ele tem alguém que peleja para dar vitória para ele na prova. Ele pode passar pela luta, mas ele tem alguém que vai fazer com que ele levante a bandeira da vitória e cante o hino lá na frente. Ai, 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 escute que eu vou lhe falar. O crente não está privado de não passar por dificuldade e luta nessa vida. Questionamos a Deus os porquês. Pai, por que disso? Pai, por que daquilo? Pai, por que eu estou passando por esta luta? Por que da dificuldade? Por que da provação? Nem toda luta nesta vida você vai ter resposta aqui, meu querido. Não é toda dificuldade que você vai passar que você terá uma resposta concreta daquilo que você está passando. Mas eu aprendi uma coisa, pastor, que existe uma receita para crente ter vitória da parte de Deus. Sabe o que é? É fechar a boca, parar de murmurar e mandar glória a Deus misturado com aleluia, para Deus mudar a tua história. Glorifica que Deus vai mudar, glorifica que Deus vai te exaltar, glorifica que Deus vai entrar no vale para te dar vitória, crente. Tem crente aqui no glória a Deus? Será que tem crente aqui que pode glorificar a Deus? Porque Jesus vai entrar na tua história aqui hoje. Mas a aprovação, ela tem uma finalidade na vida do crente. Qual é, pregador? Moldar o teu caráter. Tem escola melhor para papai tratar com crente, irmãos, do que a luta? É lá que você vai aprender a ser sensível à voz do Espírito Santo. É lá que o oleiro pega o barro, coloca na roda da vida e começa, irmãos, a pedalar, moldando um novo vaso. É lá na prova que Deus vai te dar um caráter cristão lapidado, um caráter onde as pessoas olhem para você e realmente vejam o brilho da glória de Deus na sua vida. Mas pregador, então Deus ele é mau, porque Deus ele não quer que ninguém sofra. Deus ele não quer que ninguém passe por prova. Escuta que eu vou lhe falar. Prova não é para matar crente, prova não é para enterrar crente, prova é para moldar caráter e Deus te levantar sobre essa terra para profetizar no nome dele. Tem pessoas que infelizmente não podem doer o dedão do pé, que já diz assim: pastor, esse negócio não é para mim não. Ser crente assim não dá. Escuta, meu irmão, se a prova chegou na tua casa, na tua família ou em alguma área da tua vida, não cesse de glorificar, porque é glorificando que Deus vai abrir a janela do céu para te abençoar. É glorificando que Deus vai fazer algo acontecer na tua vida, porque, irmãos, a Bíblia diz que Deus ele não desprezará um coração contrito e aquebrantado diante dele. A Bíblia diz que Abraão ele foi fortificado na fé, pastor Ronaldo, sabe o que? Dando glórias ao nome do Deus de Israel. Porque, meu querido, agora você fica fazendo birra, dizendo: olha, pregador, eu não vou dar glória se Deus não mudar a minha vida, eu não vou dar glória se Deus não me dá o que eu quero. Problema é teu. Se você der glória a Deus, continuará sendo Deus,
continua sendo e será para todos sempre. Capítulo 42, para nós encerrarmos. Diz a Bíblia que no versículo de número 2, Jó, ele ora ao Senhor. E ele diz: Deus, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Deus, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Em outras palavras, Deus, nenhum dos teus propósitos pode ser impedidos. Deus, nada daquilo que o Senhor falou para mim vai ser impedido. Deus, nenhuma promessa que vai passar em branco, porque foi o Senhor que prometeu. Deus, o Senhor prometeu que vai salvar a minha casa, então eu vou crer. Deus, eu sei que o Senhor prometeu que vai me levantar, e o Senhor não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ei, quem fez a promessa na tua vida não é o pastor Kleber, não é o pastor Ronaldo. Quem fez a promessa na tua vida é Deus, é Deus, é Deus, e é Ele que vai cumprir a chamada dele na tua vida. Versículo 10. Deus fala para Jó: Jó, chama os teus amigos, Bildade, Sofá e Elifaz, e ore por eles. Irmãos, já pensou você orar por uma pessoa que te humilhou, te desprezou, que disse para você que você não vai vencer? Ai, ai, ai. É Jeová realmente moldando o caráter do crente. Fala a verdade. Ah, mas Deus é lindo. E Deus trabalha, irmãos, é na contramão da vida, para mostrar que Ele é o tempo e o espaço, e é Ele que faz as coisas acontecer. Deus, Ele vai além das impossibilidades da vida para mostrar que Ele é um Deus que não precisa do tempo para trabalhar na vida daqueles que adoram e engrandecem o nome dEle. Deus fala: chama eles e ora. Diz a Bíblia que então Jó, ele foi no versículo 10, e Jó começou a orar pelos seus amigos. E quando Jó, ele estava orando, quando Jó estava clamando, quando Jó estava suplicando, Deus mudou o cativeiro de Jó. Quando ele orava pelos seus amigos, escute que eu vou lhe falar, não existe varinha mágica para crente, irmão, receber vitória. Não existe, irmão, método de fé materializada. Leve essa toalha e você vai ser curado. Leve essa rosa que a tua vida vai melhorar. Eu só conheço uma via para crente receber vitória de Deus. Sabe o que é, meu irmão? É joelho no chão e cara no pó, para Deus mudar a história da vida do crente. É assim. Eu cresci assim, no meio dos pastores, irmando o ciclo de oração, dizendo: a prova chegou, vai para o joelho que o negócio melhora. Hoje, infelizmente, quando falamos de diálogo, falamos de oração, as pessoas não querem pagar o preço, não querem orar, não querem clamar, não querem suplicar, porque isso cansa. É mais prático para mim chegar ao pastor e pedir: pastor, ore por mim, porque eu preciso de uma vitória. É mais prático chegar à pastora da igreja e dizer: pastora, ora por mim, porque eu preciso de um milagre urgente. Ei, irmão, escuta que eu vou lhe falar. A Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Há um caminho de vitória para a tua vida, e esse caminho é o clamor, é a oração diante do Senhor. Fique de pé comigo nessa noite. Nesta noite, você vai orar pelo teu irmão.
Eu gostaria, posso, pastor, pedir para o povo vir? Posso? Irmãos, vem aqui.